E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Quero que você deixe ela aberta aí um pouquinho, mas antes de nós lermos o que está na sua Bíblia, eu quero te convidar a refletir algumas coisas comigo. Existe uma expressão popular de algumas músicas que a gente até acha bonito, a gente acha interessante, mas elas não refletem necessariamente, ou elas não refletem como de fato a vida é. A vida é dinâmica, a vida ela é rápida, ela é ligeira. Quando a gente percebe, já passou. E nós não podemos passar pela vida, como disse o nosso poeta, que diz, né? Deixa a vida me levar, a vida me leva do jeito que ela quiser. Não está certo. Nós não podemos ser levados pela vida do jeito que a vida é ou de qualquer jeito. Então deixa a vida me levar e a vida leva eu. É bonito para a música, mas para a realidade ela não serve. Da mesma forma como outra canção famosa que diz que penso que seguir a vida seja simplesmente ir tocando em frente. Já ouviram essa letra? Penso que seguir a vida seja simplesmente manter a marcha, manter a rota e ir tocando em frente. Também não parece. Parece que para a música é bonito, mas para a vida não é assim. A vida é dinâmica, ela exige que nós tomemos em determinados momentos decisões importantes, decisões que apontam destinos. Se você me perguntar para onde você vai, eu preciso perguntar para você quais são as decisões que você tem tomado. Para onde eu vou? Porque a decisão que você toma aponta para o destino que você vai. A decisão que você toma aponta para onde você quer ir. A decisão que você toma, ela indica qual que é o caminho, e qual que é o local, e qual que é o seu futuro. Tomar uma decisão é muito mais do que pensar no presente, é olhar para o futuro e querer saber para onde você vai. Então viver uma vida de qualquer jeito sem decisão, viver uma vida de qualquer jeito sem se posicionar, viver uma vida seguindo uma marcha e tocando em frente, sem se posicionar, parar, pensar e refletir, não parece razoável. Não parece uma vida, não nos parece uma vida razoável. Vocês assistiram Matrix? Chega uma hora, Matrix é um filme de ficção, passado logo no finalzinho da década de 90, entrando no ano 2000. É feita uma pergunta para o Neo, o personagem principal, se ele quer saber a verdade ou não sobre o que estava acontecendo na vida dele, e apresenta para ele 2 pílulas, uma branca, uma azul, e uma vermelha. E ele precisava tomar uma decisão, se ele queria saber a verdade sobre as coisas que estavam acontecendo, ou ele não queria saber a verdade sobre as coisas que estavam acontecendo. Todo dia nós somos apresentados para decisões parecidas como essa, para que nós tomemos posicionamento, e esses posicionamentos vão apontar um futuro, e esse futuro ele vai abrir um monte de verdade diante da gente. Ele vai abrir um monte de verdade, vai abrir um monte de possibilidades diante da gente. Eu já falei para vocês que Søren Kierkegaard, já falei algumas vezes para você, filósofo difícil de ler, mas ele fala que uma das maiores dificuldades do ser humano é a liberdade. Uma das maiores angústias do ser humano é a liberdade, porque ele precisa saber o que vai fazer com a liberdade dele. E liberdade consiste na capacidade que nós temos de discernir ambientes e tomar decisões. Liberdade está relacionado com a capacidade que nós temos de discernir ambientes, discernir situações, discernir as coisas e tomar decisões. Quem leva a vida, deixando a vida levar, não discerne ambiente, não discerne circunstâncias e não toma decisões corretas. E quem toca a vida como uma marcha que segue em frente, sem parar para retomar, às vezes alguma rédea de algumas coisas, ou as rédeas de algumas coisas, sem parar para pensar no que precisa fazer, vai ter um problema. E tomar decisão não é fácil, por isso que é angustiante. Tomar decisão não é fácil. Geralmente a gente para, a gente conversa e principalmente se você é religioso, é da religião, se você é crente, se você é católico, seja a religião que for, mas você vai parar e vai falar assim: eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer a respeito do caminho que eu vou tomar, porque eu preciso saber o que Ele vai me dizer. Aí você para, você espera Deus falar, você espera Deus comunicar, e você começa a pensar qual que seria a resposta de Deus para as decisões que você precisa tomar. Eu vou falar para você que uma das coisas que facilitam a gente a tomar decisões
relacionadas com as oportunidades que nós temos, baseado nas circunstâncias que nós vivemos, ou que nós estamos, ou baseado naquele contexto que nos cerca, algumas decisões são mais fáceis de tomar ou não. Baseado no contexto daquilo que nos cerca, baseado nas possibilidades que nós temos, algumas decisões elas são mais fáceis de tomar do que outras. Então eu vou revisar para você o que a gente está falando. Eu quero falar para você que a decisão que você toma aponta um futuro para onde você vai. Eu quero dizer que apesar que você pense que a vida vai tocando de qualquer jeito, todo dia você está tomando decisão que está te levando para um futuro. E eu quero dizer para você agora que oportunidade é uma oferta que é feita para você, e você analisando as circunstâncias da forma, do modo da qual você a recebe, você pensa na possibilidade de aceitar. Por exemplo, hoje, se a decisão ela é condicionada a um futuro, e se quando você pensa que tomar a decisão ela pensa para o futuro, a oportunidade é para agora. A oportunidade ela não faz uma avaliação sobre o seu futuro. A oportunidade ela faz uma avaliação de como você está agora. E coisas que pesam para a gente tomar decisão. Por exemplo, casamento, filhos, cursos. Solteiro é mais fácil tomar decisão para algumas coisas. Mas tem algumas decisões que casado é melhor você tomar decisão. Se você tem filhos ou não, algumas decisões são mais fáceis. Se você está preparado, se você estudou, se você já trabalha naquilo, se a cidade também é favorável, tudo isso facilita você a tomar a decisão. Então todas as decisões nossas apontam todas as decisões que tomamos apontam para o nosso futuro. A depender do nosso contexto, nós tomamos certas decisões. A depender daquilo que nos cerca, nós tomamos certas decisões. E eu quero falar com você sobre seguindo o caminho de Jesus sem olhar para trás. Seguindo o caminho de Jesus sem olhar para trás. É o que Jesus vai conversar com seus discípulos em Lucas 9, dos 57 ao 62. Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: segui-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os mortos, seus próprios mortos. Tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos. Deus, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir mais de Ti. Nós queremos andar contigo, tomar uma decisão contigo, seguir o Teu caminho, Senhor, sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu trouxe esse mesmo texto num diálogo que Jesus tem, mas na versão, a mensagem, que é uma versão mais dinâmica da linguagem, e eu trouxe para a gente reler o texto. Jesus os repreendeu: claro que não. Foram então para outra cidade. No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo: você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem: siga-me. Ele respondeu: tudo bem, só que preciso de alguns dias, tenho de acertar a questão de sepultamento do meu pai. Jesus afirmou: as coisas mais importantes primeiro, a prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente, anuncie o reino de Deus. Outro declarou: estou pronto para seguir o Senhor, mestre, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. Jesus reagiu: sem adiamentos, nada de olhar para trás, ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Nós trazemos essa conversa, esse diálogo, entendendo que pegar no arado, ou colocar as mãos no trabalho, colocar as mãos para fazer alguma coisa, quando nós falamos em seguir o caminho de Jesus, nós achamos que Jesus está querendo que nós nos tornemos pessoas que venham à igreja, que façam as coisas todo dia de forma correta, que venham ao culto, que celebre o culto, que vá para uma igreja, que frequente o culto, que celebre tudo que ela fale. E não é isso que Jesus está dizendo quando Ele fala que é pegar no arado. Quando Jesus fala para ele sobre pegar no arado, nós temos que entender o que Lucas está conversando
que história que Lucas está nos contando e por que Jesus tem essa conversa com os discípulos. Jesus ele conversa com 3 tipos de pessoas que seguem eles. Jesus conversa com aquelas pessoas que acompanham Jesus, mas não querem nem segui-lo, nem querem ficar com ele. Ele dialoga com essas pessoas. Jesus conversa com aquelas pessoas que seguem Jesus, mas não querem ser como Jesus é. Elas estão próximas, elas seguem, mas elas não querem ser como Jesus é. E Jesus conversa com os seus discípulos, pessoas mais próximas, com quem Jesus confia, e com quem Jesus anda, e com quem Jesus indica caminhos, para que eles possam estar obedecendo a Jesus. Nesse contexto, Jesus já tinha advertido várias vezes os discípulos, várias vezes as pessoas que estavam com ele, sobre os caminhos que elas precisavam tomar, e sobre a dificuldade que é decidir em seguir Jesus. É difícil, é complicado, não é fácil. Jesus já tinha separado os discípulos ali, já tinham mandado algumas pessoas para fazer algumas atividades, e de repente Jesus para, ele é interrompido num diálogo, onde alguém chega para ele e fala bem assim: Jesus, eu quero tomar a decisão em te seguir, eu quero te seguir, eu quero mudar o meu destino de tal sorte que eu quero andar como você anda. E Jesus fala bem assim: não, mas espera lá, você sabe que quem anda comigo não tem hospedagem, não tem lugar para ficar, quem anda comigo não tem casa para dormir, quem anda comigo anda com um pouquinho de problema. É isso que você quer? Então Jesus, ele não está fazendo um diálogo sobre chamando qualquer pessoa para uma igreja, para uma religião, para alguma coisa. Jesus está com diálogo com os discípulos para que nós consigamos, ou para que eles possam seguir o caminho de Jesus. Essa é a primeira coisa, nós seguimos um caminho de Jesus. Por isso que eu fico muito preocupado, aonde eu vejo como constatação, isso é uma constatação, eu vejo famílias aonde o marido não tem tempo para a casa dele, ele não para lá, a esposa também não tem tempo para a casa dela, ela não para lá, mas eles são pessoas com muitas atividades na igreja, pessoas com grandes atividades na igreja, fazem um monte de coisa, um monte de atividade. Eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que isso não é pegar no arado. E muitas vezes as pessoas fazem isso achando que isso é você estar servindo ao reino, estar fazendo alguma coisa, mas não é isso que a Bíblia está dizendo quando ela fala sobre seguir o caminho de Jesus. Seguir o caminho de Jesus não é você estabelecer um padrão de religiosidade para a sua vida e para a sua casa. Seguir o caminho de Jesus é você ser como Jesus é. Seguir o caminho de Jesus é fazer o que Jesus fazia. Seguir o caminho de Jesus é pensar como Jesus pensava. Seguir o caminho de Jesus não é vir ao culto todo de domingo a domingo, ou estabelecer uma atividade religiosa de domingo a domingo e dizer que isso é um arado, e quando sua família está sendo destruída e você fazendo um monte de coisa aqui, e vê sua casa se perdendo, e você fala assim: eu não posso olhar para trás, e você continua nessa atividade louca, sem parar. Não é isso que Jesus está chamando a gente para viver. Jesus está chamando a gente para viver é seguir o caminho dele, é seguir o caminho. Eu vou dar um exemplo para você. Se tomar uma decisão muda seu destino, se tomar uma decisão muda seu futuro, se tomar uma decisão aponta para um futuro diferente, quando você decide seguir a Jesus, o seu destino aponta para um caminho diferente, aponta para um caminho novo. Quando você decide a seguir Jesus, o seu destino ele muda o seu futuro. Essa decisão muda seu destino e muda o seu futuro. Então você não passa mais a ser a pessoa que simplesmente tem um consultório e atende pacientes. Você passa a ser uma pessoa que tem um consultório, que segue o caminho do Cristo e atende pessoas. Você não passa a ser mais um advogado que tem clientes, você passa a ser uma pessoa que segue o caminho do Cristo e é um advogado que serve também na sociedade. Você não tem mais apenas uma empresa, você é alguém que segue o caminho do Cristo, e nesse caminho mudou seu destino. E você é seguidor de Jesus aonde você quer que esteja, aonde quer que você esteja. Por isso que a primeira coisa que nós temos que entender é que pegar no arado não é sacralizar um lugar, não é deixar um lugar sagrado e deixar tudo que é fora desse lugar não sagrado. Pegar no arado não é dizer que apenas esse espaço aqui é sagrado. Pegar no arado quer dizer que a partir de hoje eu sigo o caminho do Cristo, e onde meu pé pisa é sagrado, aonde eu estou é sagrado, aonde Jesus me coloca é sagrado, porque é assim que Jesus fazia. Só que nós temos um problema.
Quando Jesus ele começa a conversar com essas pessoas que querem seguir esse caminho que vai mudar o destino deles, e eles acham que estão ali diante de uma boa oportunidade, Jesus ele apresenta uma pergunta e eles respondem: olha, tudo bem, só que preciso de alguns dias. O primeiro disse para ele, né? Tudo bem, só que preciso de alguns dias, tenho que acertar a questão do sepultamento do meu pai. O outro declarou: estou pronto para seguir o Senhor, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. Esse primeiro texto que fala assim, eu preciso sepultar meus pais, se interpreta sobre esse texto, é que parece que Jesus está frio, né? Parece que Jesus está falando assim para ele: deixa seu pai morrer, deixa ele ficar enterrado lá, né? Deixa, ele está morto, o que você pode fazer? Mas não é isso que Jesus está falando a respeito dessa conversa. O que Jesus está conversando com eles, é que ele está dizendo o seguinte: olha, existe um momento certo para eu sair da minha casa e deixar meu lar, e esse momento só pode ser após a morte do meu pai. Possivelmente, os intérpretes desse versículo dizem que o pai desse rapaz estava vivo, não estava morto. O que ele está pedindo para Jesus é: espera um pouquinho, dá um tempo, porque assim que meu pai me liberar, assim que eu puder, assim que der tudo certo, assim que eu cumprir minhas obrigações como filho, e esperar a velhice do meu pai, esperar meu pai ser sepultado, assim eu saio de casa. O segundo exemplo é uma pessoa que também ela tem algumas atividades dentro de casa, para que elas possam ser cumpridas, ele só pode sair de casa nesse momento. Então é dentro desse aspecto que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas que jogam desculpas acerca de coisas que precisam fazer e que não são irrelevantes, são importantes, mas são desculpas para uma decisão que precisa ser tomada. Elas não são situações irrelevantes, mas elas não podem impedir você de tomar uma decisão. Uma das coisas que a gente mais escuta, principalmente relacionada à fé, ou de alguém que quer seguir o caminho do Cristo, é assim: eu queria tanto fazer ou viver como Jesus vivia, quando eu me aposentar eu faço isso. Não, quando eu me aposentar, aí eu não vou ter atividade nenhuma. Deixa meus filhos crescerem. Quando meus filhos crescerem, é mais ou menos isso que eles estão falando para Jesus. Quando os meus filhos crescerem, vai dar certo. Espera um pouco, Jesus, espera um pouco, porque quando meus filhos crescerem, eu vou seguir. Ou então, deixa eu terminar o meu trabalho, deixa eu terminar aqui os meus recursos, deixa eu terminar as minhas coisas, porque daí quando eu terminar tudo, aí eu vou te seguir. A verdade é que as decisões que nós tomamos, elas apontam o nosso futuro e o nosso destino. Nós tomamos decisões baseadas nas oportunidades, no contexto que nós estamos. Pensando na vida de fé, pensando na decisão que nós precisamos tomar de seguir a Jesus, nós acabamos pensando que tomar essa decisão é vir para a igreja, é viver um ambiente religioso. Eu estou dizendo para você que não é isso. Pegar no arado é você querer seguir o caminho do Cristo. O problema é que seguir o caminho do Cristo, quando nós somos convidados a de fato fazer isso, não é vir para a igreja, é seguir o caminho do Cristo. Quando nós somos convidados a seguir o caminho do Cristo, nós começamos a apresentar desculpa para esperar. Espera um pouquinho, deixa para lá, deixa mais para tarde, talvez amanhã dá, depois que eu aposentar, depois que meu filho crescer, depois que eu resolver tais problemas, depois que eu resolver tais coisas. Ele não está pedindo para você deixar as coisas, ele está pedindo para você se posicionar, apesar dessas coisas. Jesus não pediu para eles assim: abandone isso. O que Jesus falou para eles foi o seguinte: olha, quero falar um negócio para você. Você vai esperar seu pai para você tomar essa decisão? Tome essa decisão agora. Faça o que deve ser feito agora, porque a oportunidade, ela é... Jesus ele faz uma discussão com eles da seguinte forma: as coisas mais importantes, primeiro, a prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente, anuncie o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para eles: olha, a oportunidade que você está tendo, baseado no contexto de possibilidades que você tem que considerar as prioridades que você tem para você tomar essa decisão, e não postergar aquilo que você sabe que você deve fazer. Eu não acredito que a gente não tem outras oportunidades, só que as segundas nunca serão iguais às primeiras. As oportunidades sempre virão,
mas nunca nas mesmas condições que a primeira. As oportunidades sempre serão postas à mesa, mas nunca nas mesmas condições que a primeira foram colocadas. Às vezes você procrastina para tomar uma decisão que você sabe que você precisa tomar, que você sabe que você precisa caminhar para o caminho da cruz, que você sabe que você precisa caminhar para o caminho de Jesus, que é uma decisão que vai mudar o seu futuro, e você sabe que tomar essa decisão não tem nada a ver com você largar tudo o que você está fazendo para você vir para a igreja, mas é simplesmente para você fazer no que você está fazendo o caminho do Cristo também. Simplesmente isso. É para você fazer onde você está fazendo, seja o que for que você esteja fazendo, cuidando da internet, cuidando, mexendo com telefonia, mexendo com advocacia, mexendo com uma loja, mexendo aonde for que você estiver fazendo. É fazer nesse caminho o caminho do Cristo. É simplesmente isso. E o que Jesus está dizendo é que essa oportunidade, essa possibilidade que você tem, ela precisa ser priorizada. A oportunidade de seguir o caminho do Cristo, ela precisa ser priorizada. Eu estou lendo para vocês na versão A Mensagem, que é uma versão mais dinâmica. Jesus reagiu, sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Não é o local físico, é o modo de ser, é um caminho. Aí eu volto nessa frase de novo, porque é o seguinte: o que a gente pensa que é olhar para trás? A gente pensa que olhar para trás diante de uma decisão que a gente toma, é olhar para aquilo que a gente deixou de fazer, que a gente perdeu, aquelas considerações que a gente deixou de viver, porque a gente seguiu determinado caminho. E não parece que é isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo para você não olhar para trás sobre uma maneira de um lugar físico, de um momento, de um tempo. É de olhar para trás para quem você era, o sujeito que você deixou de ser. Lembra quando os egípcios, eles libertam o povo, e o povo vai para o deserto, e o povo começa a reclamar, falta comida, falta coisa. Você vai ver o povo reclamando para Moisés, dizendo assim: Moisés, Deus me tirou do Egito para vir passar fome aqui no deserto. Deus me tirou do Egito para vir passar fome aqui no deserto, Moisés. Ah, Moisés, eu tinha saudade, eu preferia fazer tijolo lá no Egito, do que viver aqui no deserto passando fome. Aí Deus manda para eles codorna, depois Deus manda para eles o maná, depois Deus sustenta eles. É esse espírito de olhar para trás que Jesus está falando, que nós que decidimos segui-los, nós não podemos voltar mais atrás. É de crescer e fazer e viver aquilo que a gente vivia. É de querer ser aquele mesmo cara, aquela mesma pessoa que mentia, que roubava, que traía. É isso que também não é para fazer. Tomar a decisão de seguir o Cristo, você vai sair dessa porta, você vai continuar a mesma pessoa que você entrou? Claro. Mas você vai sair daqui com uma pessoa que vai ter um futuro diferente. Qual futuro? De andar o caminho de Jesus e nunca mais olhar para trás. E pode ser que você nunca mais volte aqui, pode ser que você nunca mais passe por aqui, mas essa decisão vai mudar a sua vida, de você sair por essa porta, de você chegar na sua casa e falar assim: aqui é onde eu estou, a minha casa, eu decidi, assim como Jesus falou, eu decidi andar o caminho do Cristo. Se decidir é algo que muda o meu destino, e se eu tomo decisão baseado nas oportunidades, e se por causa dessas oportunidades eu procrastino para tomar decisões, principalmente baseado no que Jesus diz, o que Jesus nos oferece é: olha, priorize aquilo que dá vida para você na decisão que você toma, e não olhe para trás. Não é olhar para trás, como eu disse para vocês, um momento, um dia. Eu acho que as coisas que nós vivemos e as dores que nós passamos constroem quem nós somos para sermos melhores. Então a gente lembra, às vezes com dor, com tristeza, com carinho, com saudade, com remorso, mas para a gente lembrar e se tornar pessoas melhores. O que a gente não pode lembrar é querer ser aquele velho homem que um dia morreu. O que a gente não pode ser é de uma vez que depois nós começamos a trilhar o caminho do Cristo, a gente voltar atrás. Uma vez que nós começamos a andar o caminho do Evangelho do Cristo, a gente voltar a ser aquele velho homem que se perdeu, que era perdido, que era largado,
que era um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho, um péssimo amigo, um péssimo funcionário, era péssimo em tudo que fazia. Se encontra no caminho do Cristo, tem a vida transformada. Se encontra no caminho do Cristo, tem a vida totalmente mudada. Aí ele volta para trás. A palavra de Deus, ela fala que aquele que faz isso, ele é como um cão que volta para o seu próprio vômito. É como um cão que ele volta para lamber o próprio vômito. Aquele que retorna e olha para trás. Quero te convidar a você pensar sobre isso, sobre essa decisão de seguir o caminho do Cristo, não como um convite para você virar um igrejeiro religioso, mas um convite para você andar no caminho do Cristo aonde você estiver, é ser pedaço do reino aonde você estiver, é anunciar o reino na forma que for, mas aonde você estiver, e a nunca mais olhar para trás, e não fazer isso esperando o momento certo, a oportunidade certa, a circunstância certa. Fazer isso pensando, como Jesus falou, na prioridade. Na prioridade. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Curve sua cabeça, eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família.